O vídeo de hoje eu vou abrir meu coração e eu vou compartilhar algo com você que ao longo desse processo do divórcio, 9 meses já, eu senti na pele isso e hoje eu vim aqui até mesmo expor um pouco da minha vulnerabilidade para te mostrar o quanto é importante esse processo de autoconhecimento e autoamor, porque por carência, às vezes a gente acaba se conectando, se relacionando, tomando atitudes que não são tão legais assim. Então, vamos lá? O papo de hoje é aquele vídeo onde eu abro um pouco o meu coração e mostro um pouco dessa minha vulnerabilidade, a vergonha de descer o meu padrão, a vergonha de mostrar sentimentos, principalmente em relação a esse processo de autoconhecimento pós-divórcio, que muitas vezes muitas mulheres sentem, mas têm vergonha de falar sobre isso. E eu entendo perfeitamente que para eu poder chegar aqui e trazer esse conteúdo, acaba sendo um processo que eu passei, senti, e hoje, para eu expor aqui, ele não dói mais. Não dói no sentido de que eu posso te contar isso, vão vir julgamentos, como nos meus outros vídeos e nos demais que eu vou fazer. Enfim, vão vir julgamentos porque cada pessoa entrega aquilo que ela tem, mas não é sobre isso. É sobre te mostrar que quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente pode se resguardar e se proteger de muitas coisas. Aqui eu quero já bater na tecla da importância do autoconhecimento, da autoconfiança, do autoamor, e que você não precisa buscar fora a validação que você espera. E aí eu quero te dizer o porquê que a gente acaba fazendo isso. E aí de um lugar que eu saí, por carência. Saí de um relacionamento longo, onde eu já me encontrava carente no fim do meu relacionamento. E ir pro mundo de uma forma carente, passando por esse processo de autoconhecimento, fez com que eu acabasse buscando uma validação externa que eu entendi no processo que não é lá fora que eu vou encontrar, e sim aqui dentro de mim. Hoje, de posse disso, eu consigo te mostrar o que eu fiz, como foi, como eu me senti, onde eu errei, onde eu ajustei a rota e te mostrar que é possível a gente construir um caminho de uma forma muito mais leve, muito mais presente, buscando essa conexão interna consigo mesma e assim você fazer escolhas que fazem sentido para você e não esperando lá de fora esse reconhecimento, essa validação, esse olhar que você por muitas vezes vai por carência. E eu falo que sair de um casamento, decidir por fim num casamento, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu acredito no casamento, eu acredito nas reconciliações, eu acredito no perdão, eu já falei sobre isso nos meus vídeos, e eu, de fato, eu acredito. Mas, neste movimento todo, nesse processo todo de autoconhecimento, nesse processo todo de me olhar, eu entendi que teve um momento na minha vida que não era mais sobre o outro, e sim sobre mim, sobre o que eu queria sentir, porque por excesso de desprezo, por excesso de abandono, eu fui cada vez mais me afastando de mim. E por eu acreditar na instituição, no matrimônio, na luta, e por acreditar que casamento é uma decisão diária, isso era um confronto muito grande para mim. E no movimento que eu fiz de ter a coragem de me escolher, foi um movimento disruptivo de fato, mas foi necessário. Foi necessário para eu poder conseguir colocar a máscara de oxigênio em mim e conseguir recuperar as minhas forças, porque eu acessei e cheguei num lugar, num poço muito profundo, na qual a minha desconexão comigo mesma era tremenda, que eu não sabia o que era mais importante para mim. Eu vivia uma anedonia, eu não tinha vontade mais de viver, eu não tinha alegria de viver. E neste movimento, neste processo, ter essa escolha foi um movimento de sobrevivência mesmo e de muita coragem, diga-se de passagem. Hoje, passados esses 9 meses, eu olho, eu reconheço esse movimento corajoso que eu fiz. Eu aprendi nisso tudo que amar também é saber a hora de sair. É também saber a hora de se escolher, de se honrar, de entender o que você fez por aquilo,
o que você deu, o que você tentou, até onde você chegou. E a partir de um momento você também se escolher. Porque lembra, um casamento ele é feito pelas duas pessoas. As duas pessoas são responsáveis para que isso aconteça. E chegou a um ponto que as duas partes já não queriam mais. E por as duas partes não querer mais, é necessário a coragem de sair, vencer o medo, de abrir um caminho para o novo. E, de fato, é um movimento que exige muita coragem, dá medo, muito medo, sim, tá? Porque nós, mulheres, buscamos um lugar conhecido. Nós buscamos segurança. Nós queremos a tranquilidade. Pelo menos eu tô falando de mim, nesse sentido. Não sei se foi uma boa escolha gravar aqui fora o vídeo hoje. Esses motoqueiros fofos. Deus abençoe. Vai com Deus. E neste movimento de que eu busco a segurança, eu busco a tranquilidade, eu já relatei aqui nos meus outros vídeos que eu prefiro a rotina de casada do que a rotina de solteira. Eu gosto dessa tranquilidade, dessa estabilidade, de um ambiente tranquilo e calmo. Mas eu fiz um movimento ao contrário, eu fiquei solteira e neste movimento eu passei por um processo de autoconhecimento e permissão também, né? E quando a gente se vê solteira, depois de um casamento longo, você quer experimentar, você quer testar, você quer viver, você quer sentir sensações diferentes, não somente em relação a uma outra pessoa, mas principalmente em relação a você mesma, sabe? Da sua liberdade, do seu ir e vir, das suas escolhas, desse processo de autoconhecimento. É muito mais sobre você do que um outro. Mas neste processo todo também envolve outras pessoas. E não é só um relacionamento amoroso que eu digo aqui. Envolve, sim, um relacionamento amoroso, envolve amizades, novas conexões. Por quê? Porque você começa a abrir uma nova fase na sua vida, na qual a vida de casada não fala mais a mesma linguagem da vida de solteira. Então, é uma linha muito tênue que você precisa se permitir conhecer, mas ao mesmo tempo você tem medo de fazer, tem medo de agir, tem medo de experimentar, porque de fato o mundo tá muito diferente da época quando eu era solteira. E conversando com algumas mulheres divorciadas e tendo essa troca com elas, eu vejo nitidamente o quanto nós mulheres que viemos de um casamento longo, buscamos essa estabilidade, essa troca, essa calmaria ao invés da vida louca de solteira. Já pessoas que já estão no mood de solteira, que já estão no mood de diversão, que já estão acostumadas com a vida de solteira, essas pessoas, elas são completamente diferentes, elas buscam esses amores líquidos, esses prazeres momentâneos. E aí aqui não tem certo ou errado, né? Tem o que faz sentido pra cada um, e meu papel aqui não é julgar. Eu tô falando sobre mim, sobre a minha experiência, o que eu gosto, o que eu sinto e como eu me senti nesse inteirinho todo. O fato do movimento de eu estar solteira, carente, foi algo que foi muito desafiador pra mim. Por quê? Porque aí eu comecei a buscar fora uma validação que não ia ser fora que eu ia encontrar. E eu precisei passar por esse processo. E é um lugar muito horrível, eu diga-se de passagem, você estar neste lugar. Você querer ser vista, você querer ser reconhecida, você querer ser olhada e de fora. E dá até vergonha mesmo de falar sobre isso, mas é uma vergonha necessária que eu precisei passar, sentir. E hoje, de posse disso, eu entendi que eu tava olhando e buscando um lugar errado, de fato. Porque de fora, o que vem é algo muito superficial. São pessoas que não te conhecem, que não sabem quem você é, que não sabem a sua história e que não têm a condição e o discernimento de poder te avaliar como um todo.
E aí acaba avaliando de uma forma muito superficial em relação ao momento que você tá ali, em relação à roupa que você tá usando, em relação a uma conversa, em relação a uma situação que você tá vivendo. E se essa situação ainda ela vem munida de álcool, que eu trouxe pra vocês, que por muitas vezes eu achei que a minha alegria, ela era condicionada a eu ter ingerido alguma coisa alcoólica, e graças a Deus eu consegui mudar isso muito rapidamente. E isso foi muito positivo e fez com que eu ajustasse mais rápido as minhas rotas. Eu consegui ver que não era a bebida, em primeiro lugar, principalmente porque a bebida ela te dá coragem e te faz com que você faça coisas que sã você não faria. E eu aprendi a me divertir 100% sã. E isso foi um divisor de águas na minha vida. E vem sendo, aliás, né? Eu saio, eu me divirto, eu saio pra dançar, eu saio pra jantar. E eu me conecto com pessoas 100% sã, sem estar alcoolizada, sem ingerir álcool. Alcoolizada, eu digo assim, não é ficar bebaça. Beber uma taça de vinho já abre um acesso que, quando você tá 100% sã, você não faria. Essa é a real. E quando você se conhece nesse processo que a bebida ela abre e fecha portas, é muito importante, porque aí você sabe até onde você vai e até onde você não vai. E o legal de tudo isso, de ver o quanto a bebida ela acaba potencializando os nossos sentimentos, tanto pro positivo quanto pro negativo, é que quando você não bebe e você consegue observar o todo, as coisas acontecendo, você enxerga e vê como as pessoas agem mediante a este veículo que acaba potencializando os nossos sentimentos. Então, ou seja, não é nada saudável você ser movida fruto do álcool. E esse ajuste eu consegui fazer rápido, eu consegui me autorregular e entender que eu consigo desfrutar de momentos de sair à noite, de fazer coisas sem precisar ingerir qualquer quantidade mínima de álcool para poder me divertir. E isso foi um positivo, porque neste movimento todo da carência, neste movimento todo da busca lá fora, eu precisei sentir na pele isso e entender que eu não preciso esperar lá de fora. Aliás, que não está lá fora, muito pelo contrário, tá aqui. A carência, ela acaba nos empurrando para lugares que a gente acredita que a gente vai ser acolhida, e na verdade não é. Acaba nos levando a conexões que a gente acredita que vão valer a pena e que acabam não sendo. E aí aqui fica também uma linha muito tênue. Por quê? Porque por a gente estar acostumada, principalmente quem vem de um casamento longo, e aqui quando eu falo da carência não é só em relação a mulheres que passaram por um divórcio, não. Mulheres solteiras também se encontram carentes e muitas mulheres casadas também estão carentes. A questão toda aqui é a gente entender que aí o nosso cérebro ele vai querer nos levar para um lugar conhecido. E qual é o lugar conhecido que você tem, que você viveu o maior tempo, para quem vem de um divórcio? O seu casamento. E aí, aqui também mora uma linha muito tênue. Por quê? Porque a tendência é você acabar esquecendo dos motivos que te levaram a sair e você romantiza, acreditando que quando você era casada, você tinha essa conexão, você era suprida, você não estava carente. E aí eu precisei enxergar isso, que não, que quando eu decidi sair do meu casamento, eu saí por esses motivos, porque eu estava num lugar onde eu me sentia completamente abandonada, né? E lembra, a mulher busca o lugar seguro, ela busca isso, é normal da mulher. E aí eu precisei lembrar disso para não fantasiar e não romantizar que eu tava sendo suprida lá. Não criar ilusões em relação a um passado que, na verdade, não existia mais. Existiu um tempo? Sim. Eu já falei, meu casamento deu certo. Mas nos últimos anos pra cá, não. E por escolhas de orgulho e ego de ambas as partes, culminou no fim. E entender isso, lembrar disso, é necessário, principalmente quando a gente se encontra carente e a gente quer buscar a solução fora, né? Aí eu busquei fora em amizades, em conexões,
em saídas, em novos contatos, e não encontrei. Aí eu comecei a fantasiar que eu encontraria voltando para o lugar que era conhecido para mim. E aí eu precisei lembrar também que não era naquele lugar que eu iria encontrar. Um dia eu li alguma coisa do Carpinejar, que ele falou assim que você não pode voltar para um lugar onde você foi ferida. Que de fato faz todo sentido para mim. Porque ali as pessoas te conhecem. E por ela te conhecer, ela sabe onde são os seus pontos fracos. E uma pessoa que sabe onde são os seus pontos fracos e te fere, mesmo que seja de uma forma não intencional, não é neste lugar que você deve estar, né? Eu sei que todos nós ferimos, todos nós, porque nós somos humanos e somos falhos, né? Mas a gente tem que saber os acessos que a gente vai conceder em relação às pessoas que vão estar próximos de nós para confiarmos a nossa vulnerabilidade. E neste movimento todo eu queria ser validada, eu queria ser vista, eu queria ser olhada. E nisso tudo, fruto da minha carência, eu acabei fazendo conexões não tão bacanas assim na vida. E o legal de tudo isso, ver hoje, né, passado-se um tempo e já reajustado a rota, eu entendi que eu tinha entrado no trem errado e consegui descer a tempo e voltar rápido para poder não ter tantas sequelas assim das minhas escolhas, e que, é claro, é inevitável, as escolhas dão sequelas. A gente erra e a gente acerta, e entenda que para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, a gente vai errar e a gente vai acertar. E a grande questão toda é você, ainda assim, continuar caminhando, reconhecendo onde você errou, ajustando isso e seguindo em busca daquilo que você deseja viver. E foi aí o grande X da questão. Eu consegui reconhecer onde eu estava errando, reajustei minha rota e agora estou aqui e consigo gravar um vídeo falando sobre isso pra você. E como veio esse estalar? Sabe como veio? Quando eu me questionei por que eu estava tentando ser vista lá fora, sendo que nem eu mesma estava me enxergando. E aí foi um movimento de olhar pra mim, de entender o que eu queria, o que eu estava buscando. E foi aí que a ficha caiu. Foi aí que eu vi que eu sou capaz, que eu consigo me amar, que eu tenho autoconfiança, que eu sou capaz de me reconhecer, que eu sou a melhor pessoa para me reconhecer, visto que eu sei a minha história e a minha jornada. E que eu sou capaz de me validar. Claro que a gente quer este lugar seguro ao lado de um parceiro, mas lembra, eu já falei isso em um outro vídeo, um relacionamento amoroso não pode ser a nossa única linha de chegada, e não é no meu caso. Eu quero, já falei e repito, quero viver isso sim, mas eu quero ir estar num lugar seguro, num lugar onde que nós multiplicamos, nós crescemos, nós somamos, nós potencializamos um ao outro. E outra coisa que eu quero fazer até um parênteses aqui, eu noto nitidamente homens que passaram por um relacionamento longo, a vida deles desponta muito mais do que um homem solteiro que nunca casou. É nítido, é nítida a diferença, sabe? Eu observo tanto assim com as minhas amigas casadas, como seus homens cresceram ao lado dessa mulher, e essa mulher cresceu também, fruto de uma boa parceria, de um bom casamento, e o que aconteceu no meu também. E aí, comparando homens solteiros da minha idade, que nunca casaram ou que passaram por relacionamentos curtos, que moram sozinhos até, alguns não moram até hoje, enfim, mas fecha os parênteses. É nítida a diferença deste homem que viveu a vida de solteiro, curtindo, em relação à vida desse homem que casou. O crescimento desses homens é completamente diferente. Então, gente, de fato, existe uma diferença. E aí, aqui, eu acredito também que um homem que ele tá nessa vida de solteiro e busca e quer viver dessa forma, porque é uma escolha dele, ele acaba tendo
mais despesas, mais gastos e acaba que não constrói seu patrimônio, não constrói uma vida melhor. Alguns, tá? Isso aqui não é uma generalização, tá? Aliás, a gente não pode generalizar em nada. Vai ter casos e casos, mas de um modo geral, do que eu vi, do pouco que eu vi, tá? Porque não foi muito também, é nítida essa diferença. Fecha esse parênteses. Aí aqui eu entendi que nenhum elogio externo vai validar o que eu não consigo enxergar em mim mesma. E aí é entender isso, cair essa ficha sobre isso. Ai, gente, claro que faz todo sentido. Se eu não reconheço em mim a mulher que eu sou, não adianta uma pessoa de fora, uma amiga, um homem, um contatinho, vir falar algo sobre mim. Porque ele ainda mais, essa situação ainda mais, não me conhece a fundo. Se eu não for capaz de acreditar em mim, se eu não for capaz de olhar pra mim, me validar, me reconhecer, não vai ser lá fora. Entende? E ter caído essa ficha, ter entendido isso, ter me acolhido e me perdoado nisso tudo, foi um divisor de águas. Então agora eu quero compartilhar com você alguns passos que eu fiz, que eu entendi neste movimento de voltar para olhar para mim. E este movimento foi reconhecer a minha carência. Foi o primeiro passo. Eu precisei reconhecer e falar, puta, você tá carente, Mica. E neste lugar de carência, você só vai se lambuzar. Você só vai fazer escolhas não tão boas assim. Então pensa um pouquinho, acolhe isso e passa. Porque tudo passa. Eu aprendi isso. Tudo passa. E aqui todo mundo sente carência, tá? E eu acho que é importante a gente entender isso. Só que aí é a forma como você lida com isso, a forma como você concede acessos diante disso, a forma como você se conecta com as pessoas diante disso. Porque por eu ser uma mulher muito comunicativa, eu gosto de conexões. Só que aí eu precisei aprender a fazer essas conexões de uma forma mais saudável, me protegendo, me blindando. O segundo passo foi olhar pra dentro e olhar e identificar o que eu tô precisando neste momento, sabe? Silenciar, dar alguns bons passos para trás e olhar para mim no sentido de que calma, olha para você, o que você precisa neste momento e sair de um modo automático de querer ficar buscando lá fora, porque quando a gente entra nesse modo automático, a gente vai na comida, a gente vai na bebida, a gente vai numa saída, a gente vai em conexões com amigos, a gente acha que é na próxima viagem, a gente acha que é no próximo passeio, a gente acha que é numa próxima visita, entende? Então você precisa dar esses passos para trás e olhar para você, o que você precisa neste momento. E é silenciando e olhando para você, olhando para dentro que você vai encontrar essa resposta. Estabeleça limites. Dizer não é um ato de amor. Você precisa estabelecer limites. E estabelecer limites para você mesma em primeiro lugar. Por quê? Porque a linha é tênue. Você vai querer buscar as coisas. E principalmente se você consegue o acesso, aí é mais fácil ainda. Então, vamos supor, a comida. Para buscar um refúgio na comida é muito fácil. Se você não aprender a estabelecer limites e falar assim, não, você não tá com fome. É emocional isso. Não vai comer. Entende? Você não vai beber. Você não vai buscar a resposta numa taça de vinho. Você não vai encontrar. Entende? Então, estabelecer limites para você e também às pessoas que estão à sua volta, até onde elas podem ir com você, é fundamental. Se acolha nas suas quedas. Este movimento, esse processo de autoconhecimento, de suprir as suas carências, não é uma linha tênue, não é uma linha contínua. Você vai ter altos e baixos. E por muitas vezes eu falo que o inimigo tenta, né? Eu falo assim, você tem que confundir o inimigo. E é confundir mesmo, no sentido assim, sabe? Você tá triste? Você tá xixelenta? Você põe aquela música lá, animada, e fala assim, vou confundir o inimigo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, vida que segue, vambora, vambora, vambora. Fazer o que tem que ser feito, vai lá, vou fazer meu treino, vou lá, vou fazer meu cardio, vou fazer minha leitura, vou me conectar com as coisas que são importantes pra mim, vou gravar meus vídeos, vou fazer meu trabalho, vou fazer o meu planejamento, vou olhar para minhas finanças, vou planejar minhas férias com os meus filhos, enfim,
vou fazer com as coisas que são importantes. Porque se você não confundir o inimigo aí, minha amiga, a chance para você ir para uma bad, para você cair com os seus sentimentos são muito grandes. Você tá carente. E você precisa ser honesta com você mesma e se acolher neste processo todo. E entenda, celebre cada vitória, cada passo que você der em relação a você mesma, a esse processo de autoconhecimento. Cada vez que você escolhe você é um recomeço. Você precisa se escolher a todo momento. E vão ter dias que você não vai se escolher e tá tudo bem. Você vai lá e recomeça e se escolhe e vai e continua e repete e repete. E esse caminho ele vai se abrindo. E hoje eu continuo nesse processo de autoconhecimento, muito mais centrada, muito mais conectada comigo, diga-se de passagem. Acredito que até mesmo este movimento do meu trabalho, do que eu venho exercendo aqui, dos vídeos que eu venho gravando, do meu desafio, que eu ajudo mulheres a passar por esse processo de autoconhecimento e entender que ela precisa se priorizar, vem corroborando em toda a minha jornada. E cada vez mais conectada comigo, eu vejo que é possível a gente passar por esse processo. E se acolher, se amar, se perdoar faz parte, mas continuar é fundamental. E aí agora, ao invés de correr pra fora, eu corro, sabe pra onde? Aqui pra dentro de mim. Me silencio, olho pra mim, avalio e analiso o que eu estou sentindo. Trabalho a minha escrita terapêutica, trabalho na minha terapia também, trabalho as minhas emoções e a minha autorregulação para que eu possa fazer as escolhas cada vez mais conscientes, não agindo buscando lá fora, e sim as respostas que eu quero, a validação que eu preciso, o reconhecimento que eu quero, tá aqui, dentro de mim. A gente precisa aprender a se amar, a se perdoar, a se acolher e a ter coragem de agir todos os dias. É isso. Eu espero do fundo do meu coração que abrir um pouco da minha vulnerabilidade, da minha carência, dos meus erros, possa ter feito uma boa companhia para ti, que possa te inspirar a você ter coragem de olhar para você e cuidar de você. E se você quiser fazer parte do meu desafio, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu tenho certeza que vai colaborar nessa jornada de autoconhecimento. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!